Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro. Quem estiver ao vivo aí, por gentileza, vai me dando feedback aí como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, se tá tudo legal. Aí dando sequência aqui. Beleza. Despertar de hoje, mantendo a nossa sequência aqui, trazendo algumas curiosidades, como que a HQI pode ser aplicada a determinadas demandas. Dentre elas, nessa semana busquei sobre no ponto de vista da doença, como que a HQI pode ser aplicada para potencializar a saúde, tanto no trabalho integrativo como preventivo também. E hoje eu vou abordar com vocês aqui como que a HQI pode auxiliar vocês, quem for trabalhar a questão de compulsões, vícios e dependências, tá? Então, vai ser o nosso bate-papo de hoje aqui. Então, quem já é meu aluno, meu cliente, pode utilizar, o conteúdo aqui para poder facilitar a sua prática com HQI no dia a dia. Quem não conhece HQI, quem não é meu aluno, meu cliente, fica o convite para você conhecer HQI. Então, em breve eu vou estar agendando um encontro gratuito e online, onde eu vou ensinar vocês HQI para vocês já saírem praticando. Enquanto isso, eu já tenho material para quem quiser aprofundar sobre. Tem algumas entrevistas minhas explorando com profundidade sobre HQI. Então, quem quiser conhecer, pode procurar lá no YouTube, Henrique Souza HQI, ou pode entrar em contato comigo no privado, que eu mando para vocês o material para vocês ir aprofundando, até chegar ao nosso encontro, onde eu vou ensinar vocês a técnica para vocês já saírem praticando. E quem quiser aprofundar ainda mais, no dia 16 de setembro eu vou dar início à nova turma do curso de HQI. Tá? Então, quem tiver interesse em fazer o curso de HQI, aprender a montar um protocolo completo de autocura com a metodologia, aprender todo o raciocínio da HQI, que tipo de trauma tem relação com as doenças, compulsões, o vício, como trabalhar padrão mental, emocional, primeira infância. Então vai aprender a fazer um protocolo completo de autocura através da metodologia. Então agendada a próxima turma para o dia 16 de setembro, ok? Bom, então recados dados, vamos lá para o que interessa, nosso conteúdo. Bom, quem não conhece HQI, então uma pequena introdução aqui para quem estiver caindo de paraquedas nesse vídeo aqui hoje e não conhece ainda. Eu gosto sempre de fazer uma introdução de forma direta e objetiva também, para não ficar repetitivo para quem já conhece, mas também de uma forma que fique acessível para quem está tendo o primeiro contato, tá? Bom, então vamos lá. HQI é uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa, de forma simples, direta e objetiva, fazer um ajuste de consciência, eliminando as informações que geraram como consequência os desequilíbrios na realidade física. Do ponto de vista do nosso trabalho, nós entendemos que qualquer realidade negativa que você esteja vivenciando, passando ou tenha passado, seja um problema de saúde, financeiro, relacionamento, afetivo, vício, compulsão ou simplesmente uma dor de um trauma do passado, nós entendemos que todo esse desequilíbrio na realidade física se dá pelo um desequilíbrio emocional e mental armazenado na sua consciência. São informações armazenadas na consciência que geram como consequência os problemas no dia a dia. E qual que é a proposta da HQI? Fazer um ajuste de consciência trabalhando na raiz as causas que geraram esses desequilíbrios. Então a metodologia, além de ser uma técnica simples, direta e objetiva, ela possui também um raciocínio que permite uma certa precisão na localização dessas informações. Por isso que os nossos alunos e clientes têm resultado relativamente rápido. De acordo com a queixa, nós conseguimos mapear e saber que tipo de trauma tem relação com essa doença e somatização. E em paralelo a isso, estou aqui toda terça e quinta trazendo conteúdo para vocês. Então, quem ainda não me conhece, não acompanha o meu trabalho ainda, fica aí o convite para vocês. Se vocês descerem aqui nas minhas postagens, vocês vão ver ali vários Despertar Consciente, toda terça e quinta, e sempre eu estou trazendo um nicho de um tema e explorando e especificando ele. Então quem está chegando por agora já tem conteúdo sobre as emoções, sobre como que essa informação se desdobra em um problema na matéria, tem um encontro só sobre traumas, tem outro sobre doenças, sobre relacionamentos. Então tem muito conteúdo aí. Quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais sobre esses pontos que eu vou pincelando no início, para que quem não tem contato consiga acompanhar, ok? E o tema de hoje eu vou abordar aqui com vocês como que a HQI pode ser aplicada aos vícios e compulsões, tá? Como que nós vamos trabalhar a queixa de um vício e de uma compulsão? Primeiro ponto, nós vamos
dividir em três, digamos, vou trazer uma forma simples de falar aqui, né? 3 colunas, tá? Principais, onde nós vamos trabalhar. Primeira coluna, nós podemos separar aqui o quê? O que gerou essa compulsão. Tá? Quais são os fatos que você tenha vivenciado, que geraram padrões mentais e emocionais, que geraram como uma consequência um vício e uma compulsão. Então nós entendemos que esse vício e essa compulsão, esse condicionamento de comer, ou de fumar, ou de remédio, seja qual for o vício ou a compulsão, nós vamos então entender quais foram os fatos que você vivenciou e que gerou sentimentos e padrões mentais e emocionais que geraram como consequência esse vício ou essa compulsão ou essa dependência, ok? Então esse é o primeiro ponto. E de acordo com a dependência que a pessoa manifesta, nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou essa dependência. Então a nossa proposta é trabalhar as causas, o que gerou essa dependência, tá? Que aí como consequência ela consegue ficar livre da dependência, da necessidade, né, de forma compulsória. Então esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante, que eu sempre falo com os alunos e clientes, tá? É entender o ponto emocional, já dando até um pouquinho aqui do raciocínio para vocês entenderem como que trabalhamos isso na prática, ok? Nós entendemos que toda necessidade de busca por prazer em algo, ela vem de uma lacuna emocional não preenchida. Tá? Então, uma necessidade de prazer vem de acúmulos de carências, desaprovações e rejeições. Então, históricos aonde essa pessoa tenha vivenciado carências, desaprovações e rejeições, é onde que de forma inconsciente ela busca uma forma de buscar prazer para compensar. E aí que a pesquisa da HQI, ela aponta com precisão, de acordo com, a não ser que tenha algum desvio, né, um desvio no movimento compulsório, nós temos um raciocínio que demonstra a ordem natural de como que o inconsciente vai buscar essa compensação, de onde que vem determinadas preferências. Então, quem vai participar do curso vai aprender todo esse raciocínio completo. Então, por exemplo, se é uma dependência por cigarro, nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou essas carências, desaprovações e rejeições, aonde ela busca prazer nesse cigarro. Então, por que eu disse separar em 3 colunas? Então, a primeira coluna é a coluna da causa, o que gerou essa compulsão. Então, pelo raciocínio, de acordo com a queixa, vamos saber que tipo de trauma que gerou a carência, desaprovação e rejeição, que gerou a necessidade de buscar prazer no cigarro. Então, esse é a primeira coluna que nós vamos trabalhar. A segunda é os gatilhos. Então, a HQI também possui o raciocínio, além de saber que tipo de trauma, quais são os outros sentimentos, gatilhos, que quando a pessoa é acionada de forma inconsciente esses sentimentos, é onde que starta a necessidade compulsória. E a terceira coluna é a consequência desses vícios, tá? Dessas dependências. Podemos até dizer agora, trazendo para vocês 4. Tá? Por quê? Quando, então, temos os sentimentos que geraram... Estou trazendo um exemplo do cigarro, mas isso se aplica a qualquer dependência. Tá? Então, nós temos os traumas que geraram carência, desaprovação e rejeição, aonde gera a necessidade de compensar e buscar prazer no cigarro. Essa é a primeira coluna. Tem os sentimentos, gatilhos de situações que vivencia no dia a dia, que vai como gatilho para poder buscar a necessidade compensatória, e já tem o positivo agregado ao que já utilizou, né? Às vezes, no caso do cigarro, de quando fumou, que são os sentimentos positivos principais, prazeres, apegos e dependências. Então, percebe que são pecinhas do quebra-cabeça. Então, nós vamos trabalhar a causa, o gatilho e o que mantém, que são os positivos. E nessa quarta coluna nós podemos trazer os sentimentos da consequência da dependência ou da compulsão. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que talvez tenha uma compulsão por drogas, por exemplo, normalmente ela vai ter uma desaprovação do mundo externo. Então a consequência pelo vício dela, ela pode acessar a rejeição, as brigas, os conflitos, as discussões, os atritos que teve com alguém, se perdeu um emprego por causa disso, ou se saiu de casa, se perdeu um relacionamento. Então são as consequências desse vício. Então percebe? Tem os fatos que geraram a causa, os sentimentos que são gatilhos, os sentimentos positivos que foram supridos, né, que supriu a lacuna emocional não preenchida, e as consequências. No caso de uma comida, por exemplo,
Quem tem uma compulsão por comida, talvez a consequência seja a culpa em ter comido, a inferioridade caso tenha engordado. Então são as consequências que mantêm todo esse condicionamento. Então é como se o condicionamento ele fosse sustentado por estas causas que eu desenvolvi esse raciocínio com vocês. Então por isso que é importante olhar de forma fragmentada, porque a mesma pessoa vai ter olhar diferentes no ponto de vista emocional para essa compulsão. Então, ora vai ter a carência, ora vai ter o sentimento gatilho, ora vai ter o prazer quando utiliza, ora vai ter a culpa por ter utilizado. Percebe? É um mix emocional, isso sem falar nas consequências da compulsão ou do vício, que são outros fatos que também geram sentimentos e, por suas vezes, pode gerar outros desdobramentos e outras consequências em desequilíbrio na realidade física também. Então, como que nós vamos trabalhar com HQI? Por isso que o trabalho, eu sempre falo que ele é livre de julgamentos. Eu sempre falo com um cliente, por exemplo, que está em um atendimento individual também. Não estou aqui para julgar as suas escolhas, o que fez ou o que deixou de fazer, e nem tampouco quem fez ou deixou de fazer com você. Nós vamos entender na sua história qual foi o seu envolvimento mental e emocional, independente de quem estava certo ou de quem estava errado, e que foram atrelados e agregados aos fatos no qual você vivenciou. Porque o acúmulo dessas informações, da experiência que você teve, as informações negativas, que geram como consequência. Então nós vamos sempre trabalhar estes sentimentos, porque aí quando a pessoa for se livrar da necessidade compulsória, é um movimento natural, não um movimento controlado, que muitas pessoas até tentam parar um vício, uma compulsão na marra. Então o que acontece? Normalmente ou tem um desvio, por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma doença devido ao vício de cigarro. Então ela para na marra, pois está afetando a saúde. Só que se ela não resolve internamente as informações que geraram a necessidade compulsória pelo cigarro, ela parou na marra porque estava desequilibrando a saúde, normalmente o caminho que ela tende a seguir é compensar em uma outra compulsão para suprir a lacuna emocional não preenchida. Então é muito comum, você pode ver uma pessoa, por exemplo, que parou de usar drogas, ela acaba depois desviando para a bebida. Uma pessoa que tem princípios religiosos que a impedem de manifestar uma compulsão talvez por bebida ou por drogas, o que ela faz? Ela pode compensar talvez na comida, ou alguém que já viu que a bebida já estava fazendo muito mal e parou ali na marra, mas sem trabalhar as informações internas, aonde que ela vai? Ou para o cigarro, ou para a compulsão por trabalho, ou qualquer outro movimento compensatório. Ou seja, é um desvio, ela para uma compulsão e vai para outra. Então isso é muito comum. E um outro movimento muito comum, além do desvio, é a repressão. A repressão, o que acontece? Ela é segurada enquanto a pessoa está no estado de alerta. Muito comum, por exemplo, quem já fez dietas já deve entender esse exemplo que eu vou trazer. A pessoa faz uma dieta, ela tranca a boca, dá aquela vontade de comer, porque vem o impulso emocional desses desequilíbrios emocionais de situações do passado que tenha vivenciado. Como ela não tem consciência disso, só tenta com a razão parar de comer. Sustenta por um tempo, ou enquanto a dor é maior do que a vontade a dor no caso da consequência, né? Vamos supor que a pessoa está engordando. Então, quando a dor da rejeição e da inferioridade for maior do que o prazer em comer, ela segura a bronca ali e não consegue comer, né? Quando chega um ponto que essa repressão não se segura mais, o que acontece? É aonde que acaba tendo as recaídas, né? E aí come, só que aí o que acontece? Se ela, vamos supor que ela ficou 10 dias na dieta, o dia que ela come, ela vai querer comer para suprir os dias também que não comeu e acaba engordando mais. Então também é um outro fator muito comum. Então como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar eliminando as causas para que esta necessidade compulsória ela vá se diluindo de forma natural. Então é onde que ela não vai manifestar a compulsão em comer por desequilíbrio, ou seja, qualquer outra compulsão que ela tenha, mas não de uma forma controlada, aonde que ela vai ter que buscar um desvio, uma compensação em outra compulsão, ou vai se frustrando e se reprimindo para depois querer compensar. Como é um movimento natural, ela vai comer apenas para satisfazer a necessidade física. Isso no exemplo da comida, tá? Mas só para ilustrar, pois se aplica às outras compulsões e vícios também. Então é um movimento natural, aonde ela consegue sustentar essa realidade.
e, como consequência, os outros problemas que ela vivenciou ou vivencia devido a esses desequilíbrios também vão se ajustando. Então, um pequeno exemplo aqui desse despertar de hoje de como que nós trabalhamos os vícios e as compulsões, e fica até de dica para quem está buscando trabalhar essa realidade, ter um outro olhar. Não olhe só para a queixa que você está buscando trabalhar, olhe também para o que gerou essa necessidade. É a mesma coisa que você tem um telhado pingando com uma goteira, né, e você está ali, toda hora que olhou, deu uma poça de água, você vai lá e enxuga. É melhor do que deixar vazando, mas não vai resolver, você vai ter que ficar ali constantemente enxugando essa água. Qual que é o ideal? Lá consertar a goteira, né? Tampar o furo aonde está vazando a água. Então é isso que nós fazemos com a HQI, nós vamos buscar a causa para que a consequência se resolva sozinho. Porque se você vai lá e tampa o buraco da goteira, não vai precisar de você ficar enxugando o piso toda hora, entende? Então é uma analogia aqui para explicar um pouquinho da proposta do trabalho com a HQI. Beleza? Bom, então se vocês estão gostando dessa dinâmica de trazer como que a HQI pode ser aplicada, deixe nos comentários aqui qual outra questão você gostaria que eu trabalhasse, tá? Quem estiver assistindo aqui a gravação pode deixar aqui nos comentários os temas. Então eu trouxe aqui sobre relacionamento, trouxe sobre as doenças, trouxe também hoje sobre vícios e compulsões. E os temas que eu já trouxe também, se você gostou também do assunto, gostaria que eu explorasse mais também, fica à vontade, coloca aqui, fazemos um outro bate-papo. Despertar consciente, a proposta é justamente essa, é o tempo que eu estou aqui à disposição para interagir com vocês e trazer mais conhecimento sobre os bastidores de como que opera o nosso inconsciente, como que a HQI pode ser aplicada às mudanças de realidade ou qualquer outro assunto que eu saiba, né, e que eu possa trazer também. Não sou dono de toda a verdade, então se for algum assunto que eu domine aqui o conteúdo dentro da minha área, vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês, ok? Então, se vocês estão gostando aí, deixa aquele joia, deixa aquele coraçãozinho, isso ajuda aí a divulgação do meu trabalho, ok? Deixa sua dúvida, sua pergunta, fica o convite para você. Terça que vem estou de volta, terça e quinta às 13 horas, trazendo mais conteúdo para vocês. E quem tiver dúvidas pode entrar em contato, ok? Então, recadinhos iniciais, repetindo para quem chegou depois, dia 16 de setembro vou dar início à nova turma do curso de HQI. Quem quiser saber mais informações pode entrar em contato comigo no privado. Quem estiver passando aí alguma dificuldade, está precisando de um auxílio mais de perto, tem a opção do atendimento e acompanhamento individual, tá? Pode entrar em contato comigo para agendar o seu atendimento ou para saber mais informações. E quem quiser conhecer a HQI, tem os encontros gratuitos que eu promovo periodicamente. Então, antes dessa turma do curso de HQI, eu vou agendar um novo bate-papo ao vivo, onde eu vou ensinar você a técnica para você já sair praticando do encontro, tá? Então, se você juntar o conteúdo que eu vou trazer para vocês de forma gratuita, já apresentando a técnica para praticar, mais todos esses nossos encontros aqui, toda terça e quinta, fora o material que já está gravado, né? Eu acredito que você vai ter um material aí bacana para já trabalhar no seu dia a dia, seja qual for a sua necessidade, ok? E qualquer dúvida que tiver, né, vocês já sabem onde procurar, ok? Só mandar uma mensagem. Então, gratidão aí mais uma vez pelo carinho e participação de cada um de vocês. Beijo, até o próximo encontro.